Deixa eu só lhe pedir uma coisa. Vamos, meu amor. Repreenda a sua aluna. O mar universal e a saudade. Eu não alonguei tanto. Saudade. 4 sílabas Tá você bom, tem que fazer. vou voltar. Para não quebrar o verso. Sim, senhora. Porque não se usa mais o tema. Eu sei. Mas nós insistimos em pôr. Por conta da métrica que a senhora quer, Por causa da né? métrica. Vou fazer a primeira estrofe de novo, tá bem? Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Quase. Quase, mais uma. Esse poema é um mimo, porque é o poema em que ele define o que a poesia é. Eu estou preso ao meu pensamento como vento preso ao ar. Como é que o vento está preso ao ar? Porque é feito de ar. Eu sou o pensamento. Que coisa linda, não é? É lindo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo aqui agora. Onde quer que você esteja, estamos aqui com você também. Eu não estou sozinho, meu nome é Gabriel Bernardo, estou com meus companheiros aqui da Impérios Sagrados e espero que vocês estejam me ouvindo bem e estejam tranquilos, assim como a gente. E aí, pessoal, como vocês estão? Se apresentem, vamos dar um up assim na noite do pessoal. Olá, pessoas, eu sou o Ellison, estou aqui participando de mais um episódio do podcast ES, que meu colega de diretoria esqueceu de falar, mas também tem o Cris. E aí, pessoal? Eu espero que para quem estiver nos vendo, um beijo. Para quem estiver nos escutando, 2 beijos. E para quem estiver fazendo as duas coisas, gente, olha, a imaginação deixa solta aí. Pois é, para quem tava com saudade, né? Porque fazia um tempo que eu não aparecia no podcast da IES, desde o ano passado, eu acho, com o podcast do Trindade Profana. Hoje a gente vai falar um pouco sobre por que publicar no Medium, o que tem no Medium, por que a gente escolheu o Medium para ser a nossa casa também, um lugar para publicação dos nossos poesias, textos, artigos, enfim, pensamentos e opiniões que temos a trazer para você, né? Acho que, não sei se está aparecendo pro pessoal, né? Não sei, que quem tá ouvindo só não vai ver, né? Mas quem tá no videocast vai conseguir enxergar a página da Impérios Sagrados no Medium. E qual é a história da entrada da Impérios Sagrados aqui no Medium? E eu acho que podemos começar com isso. O que você acha, Cris? Eu acho perfeito, até pra gente começar falando assim, pra você que está nos escutando, seguir a nossa página. Vocês param da risada da minha pessoa sendo solteira aqui. Solteira? Solteira não, cuidado, viu? Cuidado com a palavra, muito cuidado com a palavra. Não é solteira não, solteira no sentido de solto, mas solteira no Deixa eu te mandar uma mensagem pra alguém aqui, peraí. Igor, cuidado, Igor, estão falando bobagens aqui, eu sou uma pessoa séria em nome de Jesus. Mas, gente, então segue lá, impériosagrados.com.br, também os nossos 2 Instagrams, @ISEditora e @Impérios_Sagrados. Estamos também no LinkedIn. Manda e-mail se você tem seu manuscrito original para impériosagrados@gmail.com. E não esquece especialmente de tomar um banho pensando na gente. Pode ser sal grosso. Ótimo. Bom, porque solta o mal do corpo das pessoas, né? Mas, vixe, então eu vou inteiro pelo banho. Aula abaixo. Vixe, isso é verdade. Gente, eu gostei muito da pergunta do Bernardo, porque assim, por que o Medium, né? O que aconteceu na minha vida para publicar, especialmente nessa plataforma, e por que ter um blog? Eu acho que são duas coisas importantes. Enquanto Cris, eu tinha lá uma página, que eu publicava algumas coisas, lá no Blogger, acho que é blogger.com, na década de 2000, por aí. muito, muito tempo atrás. Fechei essa página, porque não. Eu também tinha um blog sobre a autora que eu estudo muito, que é a Hannah Arendt. E quando a gente abriu a Impérios Sagrados enquanto empresa,
que quem acompanha a gente sabe que Impérios Sagrados é o nome do sistema do jogo de RPG que está para ser lançado, sob a diretoria de projetos, que acho que já veio meio lenda isso, inclusive, por aqui, né? E dizem que vai ser streaming da mesa de jogo também, algo parecido com isso. Nós pensamos em, obviamente, algo de publicidade, marketing, para ter, afinal, uma editora e ter um blog para movimentar sobre isso. Só que hoje eu acho que o blog da IS, que é conjugado com o site no Medium, né? Eu acho que hoje é muito mais. Alô, estão ouvindo? Tá? Sim, sim. Ele tá Eu parei de falar mesmo por intensidade. Por intensidade. Meu Deus, eu pensei que tinha travado tudo aqui. Não, é porque. Não, tem horas que você vai entrar em pânico. Tem momentos que o Chris ele para pra fazer as coisas e ele fica tão parado que parece que travou. Isso já aconteceu. É verdade, isso. foi exatamente já isso. Eu já me deu um pânico agora há pouco. Que ele parou mesmo. Mas retomando, com certeza a Impérios Sagrados dentro do Medium ficou um pouco mais do que apenas um blog, né? Hoje a gente conta com uma equipe de autores e escritores, todos talentosos e incríveis, e é muito legal ver o pessoal movimentando cada vez mais, coisa que eu, particularmente, que ando pelas estradas do Medium desde 2014, 2015, e vi também o declínio, digamos assim, do Medium Brasil, né, durante uma época que teve o seu auge, né, de muita gente publicando, tendo uma curadoria muito maneira, tendo guias e muitas outras coisas, até infelizmente ter a queda da parceria do Medium Brasil com o Medium, né, de fora, e tornar-se uma várzea, vamos dizer assim. Eu não vou nem poupar palavras, porque meio que foi o que aconteceu. Com o passar do tempo, eu senti que muita gente que publicava mais assiduamente, muitos poetas, escritores, jornalistas, enfim, todo o pessoal que movimentava aquela equipe foi se desfazendo aos pouquinhos. Algumas publicações continuavam firmes, sabe? Mas com o passar do tempo, as coisas ficaram cada vez mais defasadas. E nos últimos anos, esperançosamente, eu tenho sentido que está voltando um pouco mais de força. Eu nunca parei de publicar no Medium, sempre gostei muito do Medium, e para mim foi sempre uma casa para os meus escritos, para os meus pensamentos, um lugarzinho que, para além de ser apenas um blog, né, pessoal, digamos assim, foi um lugar para eu compartilhar a minha manifestação artística no começo sem pretensão, mas hoje em dia eu me vejo mais como um local onde eu posso compartilhar todas as minhas ideias com outras pessoas também que gostam do que eu escrevo, que se interessam pela poesia, pela crônica, pela prosa, enfim, das artes literárias e gostam de conversar sobre, debater, trazer novas ideias. Enfim, é um lugar também para se inspirar, sabe? Então, eu vejo dessa forma. Antes de a gente ir para algumas questões sobre o envolvimento da IS, como que a gente conheceu o Sr. Bernardo, ou Gabriel Bernardo, para os mais íntimos, ou não, né, também. Eu gostaria de... diferente das duas pessoas iluminadas aqui, que são autores, escritores, romancistas, poetas... Iluminadas por Lúcifer, só se for. Ele até apagou a luz, vocês estão vendo, né, pessoas? Aliás, tem uma foto correndo pelos grupos da IS que incriminam. Mas é uma coisa que eu, como não como alguém que não é escritor, que não escreve, pelo menos não tem esse talento, uma das coisas que me gera uma curiosidade, principalmente quando o assunto é blog, porque assim, você tem as duas vertentes. Você tem escrever o livro para você publicar, escrever uma história, escrever uma série de poesias para depois ser compilado num livro e tudo mais. E a outra é você escrever num blog, que é um movimento bem realmente da década de 2000 e 2010, digamos assim, que acho que foi a época que foi mais forte, principalmente. O que fez vocês quererem ativamente publicar num blog para ver para as pessoas lerem o que vocês estão escrevendo? O que fez vocês darem esse passo a mais e motivou, na verdade, a começar a escrever nesse formato? Quer começar, senhor Chris? Eu quero sim, já que eu fui indicado a dedo. Quer começar? Tipo, responde aí. Você tem mais tempo de experiência. Olha a maldade e o veneno escorrendo. Tem. Então,
Eu comecei a escrever primeiro um blog chamado Hannah Arendt, alguma coisa Hannah Arendt, já nem me lembro mais, pelos anos 2010, mais ou menos, antes, 2007, 2008. E por quê? Porque eu queria encontrar pessoas para conversar sobre a autora que eu estava estudando já há algum tempo. E aí, de repente, quando eu percebo, tem algumas pessoas de tudo que é lugar conversando comigo, isso me motivou muito a querer escrever, falar sobre, no caso da Hannah Arendt. E também essa troca, né, esse troca-troca entre as pessoas, que eu acho que é bem fecundo, propício sempre, aonde quer que o troca-troca aconteça. Esse foi o seu começo. Aí depois teve como eu falei, da Impérios Sagrados, que virou uma coisa um pouco mais de empresa mesmo, enquanto editora, né, do braço da IS enquanto editora. E hoje o trabalho, né, no blog do Medium, né, em encontrar as pessoas, fazer edital, trazer as pessoas para publicar, movimentar a impériosagrados.com.br, que é o nosso blog /site. Ou, por exemplo, encontrar essas preciosidades aqui de leitura, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu penso que é sempre importante a gente dar voz e protagonismo, não é, às pessoas. Então é uma poesia que é de uma pessoa chamada Gabriel Bernardo, não é? Serpentes no vácuo. Os juramentos que fizemos em nome de sentimentos, maiores que filas de supermercado, são borra de café queimado, luto demorado, castigo mitigado na língua. Eu falo com o silêncio, para ouvir o eco, perceber no vácuo, crendo que só assim poderia conhecer quem jurou verdades impossíveis. Avise quando chegar, quando sair, regras de etiqueta. Deixei as unhas crescerem para roer até a raiz das minhas mentiras. A ignorância perdurou por 2 noites. Nasci da boca do ego e desci nu do ventre da avareza. Deus observou, em silêncio. Já o diabo recitava poemas. Acho que é pra mim até esse poema, gente. O diabo recitava poemas. Acho até Você recitando poemas. Verdade. Casou bem com a estética. E eu gostaria de pedir licença, porque tem uma poeta aqui que eu tô ultimamente apaixonado, enamorado, amando o que ela tá escrevendo. Inclusive, vou ler aqui, que é da Sanji, e tá até para revisão para publicar. Né, para publicar então agora. É inédito pra galera. Não chegou no médio ainda. É inédito. Zona de desconforto. Reescrever um sentimento sempre será mais fácil do que encarar a realidade. Rascunhar um coração. Colorir um trauma passado, apagar verdades que doem. A realidade crua e fria, que reflete um ego cheio de inseguranças, nunca enxergou a luz do sol e encara a vida através do mundo das ideias. Platão, o que você enxerga? O mundo é diferente aí fora? Abiscar uma prosa apressada já me serviu de lar inúmeras vezes, porque um coração machucado encontra acolhimento em qualquer migalha de afeto, até mesmo aquela oferecida por si mesmo. Meu reflexo no espelho está cada dia mais cansado, os remédios estão cada vez mais fracos, e o vazio está ficando cada vez maior. Falhar no amor é cotidiano, falhar na família é descaso, falhar na amizade é negligência, e falhar comigo mesmo? Isso só pode ser derrota. Apesar do papel em branco à minha frente, eu pego a tinta nanquim e escrevo em minha própria pele. Minha felicidade chega em parcelas, meu amor chega em migalhas, e meu sorriso chega de canto. De texto em texto, de romance em romance, eu luto contra o vilão de todas as minhas prosas, eu mesma. Mas não se acanhe, eu tomo cuidado. Afinal, Platão estava certo quando disse que na vida real a insegurança e o medo sempre alteram opiniões diversas. E eu, como vilã e vítima, bebo desse terror todos os dias. Taças na mesa, caderno aberto, luz indireta, de linha em linha, eu rascunho minha deformação dissimulada. E até nessa bagunça, com o pó de cada história e a dor de cada despedida, você ainda me lê? O mundo real tá esperando, me falaram. No fim, até acho que é verdade. Caminho então nu até o lado de fora.
suja de tinta, letrada de fiascos e vestida de dúvidas. Tô no mundo? Tô aqui. E agora? Quem manipula meu próximo passo? Gente. Nossa, incrível, incrível. Mal Então- posso esperar para dar minhas palminhas e destacar algumas partes que eu achei mais impactantes para mim. Não, então eu não sei se vocês sentem, talvez responda de uma forma poética, o porquê continuar publicando, seja na plataforma do Medium, seja em outras plataformas, não é? Seja participar da comunidade, eu acho que talvez eu responda de forma poética, né, pelos sentimentos. Os sentimentos nos movem, né? Eu acho que os sentimentos nos levam também ao encontro e ao desencontro. E assim como a vida, a poesia ela traz essa, apesar de ser reflexo da própria vida em si, ela vai um pouco além e tece as próprias histórias, né? A gente vê que temos inúmeras poetas, inúmeras formas de poesia, de você criar e fazer com que alguém sinta algo que já foi sentido. Olha que interessante a gente pensar nisso dessa forma, né? Algo que já foi sentido por inúmeros outros seres humanos na face dessa terra e já foi escrito por, sei lá, um poeta chinês na década de 60 e ele falou sobre perder a amada que estava bem à frente dele, enfim, enferma. E aí a gente vem em 2024, temos pessoas que passam por situações parecidas e às vezes não sabem como deixar esse sentimento impresso através das palavras. Então a gente está recontando um sentimento através da poesia e decifrando aquilo que a gente mesmo sente ou já sentiu. E alguém já sentiu isso antes, com certeza. E há uma beleza muito única, tipo, em perceber isso. E acho que a insistência também do poeta está atrelado a isso, né? Querer sempre descrever de alguma forma, da sua forma única, o que ele sentiu ou sente. Eu acho que é a principal magia da literatura, né? Você falar assim. Com certeza. De inúmeras formas, né? Você pensar em olhar uma poesia publicada, você se mergulhar num romance que você tá lendo uma situação e aquilo te desperta coisas que você nunca imaginou que iria sentir, ou na verdade você consegue ver aquilo que você sente, mas não consegue transmitir de uma forma mais coesa para outra pessoa, né? Eu trago isso principalmente porque, escutando vocês falar, e a poesia, assim, principalmente, as duas que o Cris declamou, eu sempre me lembro acho que talvez o livro que mais me marcou que a gente leu para falar aqui no podcast S, que é o Gostaria que Você Estivesse Aqui. Esse livro, eu não sei, ele me marcou muito, principalmente sobre a questão da relação de dois personagens, que agora vai me fugir muito, que é o César e o... Eles me ajudam a lembrar o nome do personagem. Raimundo. Ah, não. Pera. Raimundo. Aí, ó. Não. Tá vendo, pessoas? Gostaria que você tivesse aqui o César e o... Gente, deu um verde aqui. E a relação deles é algo que é muito simbolizando aquilo que muitas pessoas têm de relação, mas nunca é transmitida de verdade, nunca é explicada, que é um amor que não é simplesmente romântico, sabe? É um amor entre pessoas que simplesmente se gostam muito, se respeitam muito e querem que estejam ali próximos, né? E fora todos os personagens com essa transformação de vida, que é um livro que me impactou bastante, que eu amo muito, que eu reli já uma vez e logo vou reler outra, provavelmente. Mas é uma questão que, olhando como não escritor, mas trabalhando dentro da ES como editora... Inácio e César. Exatamente, Inácio. Gostaria que você estivesse aqui do autor Fernando Scheller. Um abraço pro Fernando, um podcast muito, muito bom que a gente gravou com ele. É um lado que eu consigo presenciar mais quanto talvez editor dentro da editora, quando a gente está trabalhando um livro, você vendo todo esse processo, que é claro que muitas vezes na parte de edição
vem algo muito técnico, que você tem que tirar o sentimento, mas você nunca consegue afastar, né? E você vai vendo todo esse trabalho, que é algo mágico, né? Magnífico. Senhor Gabriel, a minha pergunta, você quer complementar alguma coisa? Eu queria adicionar, né, puxando também justamente o que você falou sobre, né, transmitir, às vezes, como a gente às vezes não consegue transmitir o que a gente está sentindo, seja qual for, porque em determinado momento da minha vida, eu apesar de escritor, apesar de poeta, nem sempre eu tenho tempo para estar escrevendo, apesar de querer muito estar escrevendo quase o tempo todo, é quase uma compulsão. Mas existem pessoas que eu vou ler no próprio blog do Medium, que também isso responde a pergunta do porquê que eu escolhi o Medium, digamos assim. O Medium, ele me veio justamente, né, no momento em que eu pesquei uma coisa para ler e fiquei encantado com aquela leitura, se me senti impactado e movido. Eu acho que é justamente nisso, tipo, fui movido a fazer alguma coisa. Isso eu trago até para uma coisa do marketing, né? Da publicidade. Quando a gente faz uma publicação, uma publicidade pensada para o público-alvo, e a gente quer que esse público-alvo tome uma ação, faça alguma coisa. Então a gente tem aí na própria poesia, na própria escrita, né, seja lá qual for a sua forma, né, poética, transmitir um sentimento que faça as pessoas se sentirem movidas, comovidas, ou até perturbadas, né? Às vezes, na verdade, eu gosto até muito mais de uma poesia que me incomoda, que ela toca nas minhas feridas e faz com que eu seja exposto a elas e encare isso. Então, isso me fez querer partilhar também das poesias que ficavam guardadas só para mim, né? Eu ainda era muito novo quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever com meus 13, talvez até antes, mas de recordação, assim, nessa idade, assim, principalmente. E compartilhar no Medium foi nessa mesma, acho que eu tinha uns 16, 15 anos, não lembro agora. E se tornou ali um lugar de conforto e um lugar que eu pudesse justamente ter o contato, assim, com as outras pessoas que escreviam também, né, que em determinado momento tinham mais experiências que eu na escrita, já escreviam no romance, já tinham um livro publicado, e eu era ali uma pessoa que não tinha nenhum livro publicado, nem sequer cogitava ter, mas graças a Deus a oportunidade chegou em algum momento, e estou muito feliz de ter podido ter conseguido a publicação do meu primeiro livro independente pela Amazon, né, o Codinome, usando o pseudônimo do Augusto Flores, né, o personagem autobiográfico. E agora está finalmente publicando meu segundo livro com a Impérios Sagrados, que para mim é uma coisa também que culminou, né, de um encontro. Ou seja, nós fomos movidos por alguma coisa, né? Eu lembro até hoje de ter recebido um comentário perguntando que, você tem alguma editora, você trabalha com alguma editora? E uma pessoa que foi movida por uma poesia minha e acreditou no meu potencial e me convidou para participar de um podcast com vocês. E foi tipo... Então a gente teve esse encontro através disso. Olha que doideira pensar nisso, né? E é isso. Eu continuo acreditando no poder desses encontros de mover, de insistir na teimosia da poesia, dos textos. E acho que isso, para mim, é o que faz valer a pena. Eu gostaria de pedir licença para vocês para mostrar algo aqui do que o Gabriel Bernal está falando, que eu acho que é importante a gente dividir. Para quem não está vendo, está escutando, estamos mostrando aqui a página do livro Amores, Vícios e Obsessões, do Gabriel Bernal, sobre o pseudônimo de Augusto Flores, tá? Que é no estante s.lojavirtualpro.com. E, assim, é um livro que eu tive o prazer de trabalhar na edição dele, e é meu primeiro ano, de fato, como editor da IS. Eu estava mais como CEO, era mais tranquilo, o CEO não fazia nada muito, não trabalhava, de repente, como botaram para trabalhar? Só viva das conquistas, né? Que é vida fácil. E Amores, Vícios e Obsessões é um conjunto de poesias escritas por um personagem autobiográfico em sua fase de transição entre a adolescência e a vida adulta.
tentando relatar os contrastes dessa atmosfera passageira e densa que parou durante esses poucos anos, marcado pela intensidade da ruptura dos egos feridos, corações partidos e dogmas, a crível ilusão de que o mundo gira em torno de si, mas que se desfaz, como as espumas na areia da praia. Espero que você possa ler e se encantar, amar, odiar, qualquer que seja o sentimento, mas que ele seja sentido no seu íntimo como foi por Augusto. É um livro que está falando muito de si, com certeza, mas também falando de nós. Só que eu quero fazer uma transição tripla, dupla, quádrupla aqui, porque eu gostaria de pedir essas 2 vezes, eu gostaria só de ler alguns trechos do que a gente tem, né, aqui na equipe do Trindade Profana e Multiverso Crítico, que é uma equipe, só que dividida em 2, que uma trabalha numa parte um pouco mais de poética, voltada para a literatura, e a outra trabalha mais para o mundo geek / nerd, com mais curiosidades, também cinema, séries. Então, por isso o nome dos grupos. O que eu gostaria de mostrar rapidamente, tanto para quem está vendo ou ouvindo a gente, dizer que a Trindade Profana, ela nasce, então, desse desejo mesmo de não ser igual, né? De não ser o mesmo, de não ser aquela coisa santinha e não sei o que, não. São textos e tudo mais publicado para que a gente possa ter uma diferenciação mesmo. Aquela coisa de dizer, não, pera, vamos fazer diferente, sabe? Vamos fazer com que as coisas tenham seja um outro desígnio, sabe? Quando aquela vontade mesmo do ser diferente está aí. Então, a Trindade Profana é subverter, fazer com que toda poesia, ou texto, prosa, crônica, enfim, todo mundo que acho que se encontrou na Trindade Profana era justamente pelo sentimento de querer incomodar de alguma forma, nem que seja assim mesmo, sabe? Compartilhar aquilo que está incomodando, que está preso na garganta, e que você que esteja lendo, que vai ler ainda as poesias encontradas pelos autores de lá, sinta dessa forma. E o Multiverso Crítico também tem uma pegada, só que um pouco mais geek. Eu falo geek / nerd, porque tem gente que, né, tem uma diferenciação com essas palavras. Eu acho que é meio tudo igual, muitas vezes. Acho que o geek é o nerd. Eu mesmo não sei a diferença. O nerd, geralmente, né, tá ligado a uma coisa de mais anos 70 para 80, 90 ali. E o geek é o nerd legalzinho, com mais aquisição financeira, sabe? Que daí já é mais gamer, digamos assim, né? Entendi. Então, e tem que lembrar que tem o recente agora. Pode parecer piada que eu tô falando, mas a gente tem que lembrar que existe esse grupo, os nerdolas, que são o povo chato, que vem trazer a sua carga de preconceito e estereótipos e querem ditar regras e querem, né, disseminar a mensagem de preconceito mesmo deles. É estúpido. Se você se sentiu ofendido, o problema é seu. Pode continuar, querido. E aí, eu quero ler o início de alguns textos e falar o nome dos autores e autoras. Por exemplo, nós temos aqui grande Fábio Pires, que já foi indicado ao Jabuti. É uma crônica, né? Que diz assim, um conto, aliás, que diz assim: um dia a máquina começa a dar sinais de cansaço. É isso mesmo, meus amigos. Um dia a máquina começa a falhar. Um dia você já não é mais aquele cara elogiado que dava conta de 4 atribuições de uma vez. Vai dar sinais de cansaço que nunca achamos que chegará a nós mesmos, mas que chega na surdina. Sem aviso algum e muitas vezes sem percebermos. Chega, puxa uma cadeira e acende um cigarro, deixando claro que dali não sairá mais. E dali, um dia se questionará: se a vida é tão curta, por que diabos a desperdício aqui? Seus dedos já não digitarão tão bem quanto antes. Isso sem mencionar a velocidade, que já não será a mesma. Fora as dores que vêm e vão, seguindo o nível de estresse e que, se enganando, vai adiar ao máximo a ida ao médico. Bom, também temos, né, outras pessoas publicando com a gente, e eu... Aqui. Júlia, o sabor amargo da rejeição. Rejeição, substantivo feminino, ação ou efeito de rejeitar, demonstrar repúdio. O sentimento de dor, o sentimento de ser rejeitado se manifesta forte em mim, como um soco no estômago, dói, me tira do ar,
deixa desnorteada, sem rumo. É o famoso gatilho. Viver assim é horrível, pelo simples fato de que nós seremos rejeitados diversas vezes em vida, por amigos, namorados, completos estranhos na rua. Cada entrevista de emprego que não passamos, uma rejeição. Cada não que ouvimos, uma rejeição. E toda vez que ela vem a partir de um ponto. Quero algo. Não há rejeição sem antes o desejo de querer, de almejar, de sonhar. Temos também mais pessoas aqui, eu só vou ler mais 2 aqui, que eu acho que vale a pena sim compartilhar. Lembrando que vocês todos podem estar vendo e lendo, compartilhando também essas poesias pelo próprio Medium, né? Vão acessar a nossa página, confiram eles na íntegra, porque isso também é uma forma de estar ajudando a gente, nossos autores, né? Dando voz a quem está aí compartilhando sempre as poesias, e quase todo dia tem coisa nova, né, Cris? Sempre tem coisa nova, tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado temos poesia, crônicas, contos, reflexões das mais diversas também. Então, e sempre estamos abrindo edital para fazer parte, né, do Trindade Profana e Multiverso Crítico, que é um grupo de escritores da Impérios Sagrados no Medium. A gente também tem, para quem gosta mais de ler sobre cinema, séries e afins, a gente tem no Multiverso Crítico também críticas, análise de séries, filmes, mangás e animes também, que estão publicando algo fantástico todo dia também. E claro, o próprio podcast é como ferramenta aí, né, para espalhar tudo que é feito. O Herói que Nunca Foi. Não leiam, que eu não escrevo, número 8, do Gabriel Barcelos. Em terras distantes e mágicas, o jovem fazendeiro vivia sua pacata existência. Todos os dias ele acordava às 4, lavava o rosto e ia logo para o riacho encher 2 baldes d'água, para suas crias e sua esposa. Depois ele tratava o campo. Sua esposa cortava a lenha e seus filhos brincavam com o chão até a hora do almoço. Às 3, sempre pão e peixe. Ao pôr do sol, o fazendeiro pegava suas crianças e recolhia os animais. Uma vaca leiteira, 3 porcos e uma galinha magra. Depois de os colocar no curral, o fazendeiro lavava as crianças e os colocava na cama. Finalmente sozinhos, ele e a esposa trocavam alegrias, respiros tranquilos e cansados, que eles compartilhavam sussurros para não acordar ninguém. Um dia, o velho entrou na propriedade do fazendeiro. Ele era coberto por mantos e usava um capuz azul, que ocultava seu rosto, deixando apenas a ponta de sua barba, longa e trançada, escapar à luz. E por último, temos aqui, do poeta que também lançou um livro esse ano, eu tive o prazer de comentar aí, de diversas formas, Marison Ranieri, o poema Incandescente. No quarto escuro e estreito, o bando neon na memória vibra as paredes com ritmo e as almas nas veias. Tímidos passos, imito a faísca ao vento, e circulo o chão sob o atrito, e o estalo das minhas pernas miseráveis. Passeio pelo cômodo em calor e verdade. As labaredas atravessam meu corpo rijo, em coreografia absolutamente precisa. A mais minha das danças. O espinho da flor na boca. Pinta tudo em tons sangrentos. E o fogo na cama e nas cortinas. Dita o tom e até combina. Minha pele queima e é bom, mas não flerto com a morte. E a vida não me tira para dançar. Nem pessoas ou fantasmas, ou anjos ou deuses. Eu sou o corpo, a dança, o fogo e o quarto. Bom, é um fôlego, né, minha gente? Porque assim, ó, quanta produção, quanta coisa importante para refletir e para não fazer nada. Porque a arte é essencialmente inútil para mim. Da mesma forma que a filosofia. Para que serve a filosofia? Para nada, não serve para nada. Não é um garfo para servir para alguma coisa, não é um computador que serve para alguma coisa. Agora, se a gente pensar que a arte, seja na literatura, na escultura, na pintura, né, nas diversas formas, ela traz cultura, ela renova o que a gente pensa, o que a gente quer, a gente está no caminho certo, com certeza. Para que eu não sei, mas para algum caminho a gente está. E nos inspira também, principalmente, né? É engraçado falar isso, que ela não serve para nada, né? Não tem que ter um propósito. Ela é, e ao mesmo tempo ela tá suprindo algo que falta muitas vezes nas pessoas. É estranho pensar assim, nunca tinha pensado.
Talvez a arte seja o que há de essencial, o que há de se perceber em nós mesmos. Talvez a arte seja a própria alma, o conceito de alma, tá ligado? Se você para pra refletir assim, porque se a gente for falar de uma coisa que a gente faz, que é inútil, tá aí. A gente faz por quê? Sei lá, porque me veio à cabeça escrever uma coisa dessa forma, me veio à cabeça pintar as coisas dessa forma. Tem tanta gente que faz a arte à sua própria forma e às vezes nem sequer considera aquilo que tá fazendo arte. E aí, talvez seja só o que vem de dentro essencialmente. Gabriel, eu quero te perguntar uma coisa, um treco. Sim. É o seguinte. Qual o tamanho da tua arte, Não. dentro de você? Como dentro de você ecoa a arte que você coloca no blog, que você transformou em livro, não é? E como é que você vê o trabalho assim dentro falando do blog do Medium especialmente, não é? Do Trindade Profana, do Tiverso, que vê por que a gente está reunindo pessoa e publicando e se esforçando para dar protagonismo às pessoas. Para que a gente faz isso? A gente faz isso, eu acredito que para criar essa essência da comunidade também, dos artistas. Por que eu falo isso dessa forma? Porque eu acho que quando a gente... É muito difícil para a gente se reconhecer, talvez como artista, como poeta, como escritor, como pintor. E ainda é mais difícil quando a gente tem essa coragem. É preciso coragem para escrever e é preciso coragem para compartilhar para alguém. Né? Tanto é que eu acho que vocês devem conhecer pessoas que escrevem coisas, mas que nunca mostram a ninguém. Isso, assim, por mim, eu realmente conheço pessoas assim. Então, acho que tem um espaço onde as pessoas que escrevem, que pintam, que cantam, que, enfim, façam essas inúmeras formas de arte, possam se sentir confortáveis para compartilhar, discutir isso, né? Ter outras pessoas que gostam também desse assunto, né? E poder comentar, né? Dizer que amou, dizer que, nossa, eu achei isso aqui eu estava pensando ontem, como aconteceu recentemente, inclusive. Eu estava lendo tirando um tempo para ler as poesias e textos que estavam sendo publicados, aí eu li uma poesia que falava sobre o conceito de musa, né? Eu não lembro agora de quem foi que escreveu, mas ela falava de uma forma tão, tão interessante que eu lembrei que recentemente eu tinha refletido sobre isso, sobre por que os artistas precisam e às vezes criam muito essa musa, né? A própria Mona Lisa foi uma musa para um artista, e aí eu fiquei pensando que talvez a musa, às vezes, esse texto mesmo, para quem não está enxergando, é a arte de ser uma musa, de a Torrencilha, né? Ela é uma das nossas autoras também, e esse texto maravilhoso me inspirou para pensar novamente sobre isso e pensar como a musa é mais um reflexo do próprio artista do que propriamente dito a musa em si. Então diga aí, que legal ter tido essa troca, por mais inútil, digamos assim, que seja, mas um reflexo sobre a arte, sobre a filosofia da vida no geral, e que trouxe esse espaço para refletir sobre a minha própria arte, sobre o que eu quero escrever também. E acho que no médio, no Trindade Profana, a gente tem aberto esse espaço ainda mais, sabe? Desde do ano passado, quando a gente começou a fazer isso, né? Criou esse movimento e tivemos pessoas que tomaram coragem, fizeram parte e continuam fazendo parte até hoje, né? E buscam o seu sonho de alguma forma, buscam compartilhar cada vez mais, né? A sua parte mais artística, às vezes, que não quer mostrar para a maioria das pessoas. Então, eu responderia dessa forma. Talvez na arte só existam dois tipos de pessoa, o artista e a musa. O segundo não é tão diferente do primeiro. Fato esse que muitos artistas presunçosos adorariam negar com toda a força. Mas eles são dois lados da mesma moeda e a arte jamais existiria sem um ou outro. Desde tempos imemoráveis, existia um artista e sua musa. Desde tempos imemoriáveis, existiu um artista e a sua musa. Talvez eles fossem fruto de uma intervenção divina, ou mero trabalho de um excesso de oxitocina nas veias, mas esses pormenores pouco importam.
Musa, na língua portuguesa, é uma palavra feminina, mas podemos suspender essa noção em seu binarismo redutivo e só enxergar a musa como um alguém, algo para além do humano sem qualquer limitação. Pois musas vivem em todo canto, musas têm infinitos corpos, musas têm incontáveis tons de voz e choram de formas vastamente diferentes. Mas nesse nosso pequeno diálogo, só entre eu e você, já se perguntou onde você se encaixa nessa dualidade da arte? Você é um artista ou musa? Os dois? Mas será que é possível ser artista e musa ao mesmo tempo? Será mesmo que existe uma diferença entre esses dois conceitos? E eu aproveito para emendar essa reflexão para pedir, né, que o senhor Wellington comente um pouco aí sobre a Estante S, sobre alguns dos livros que a gente está vendo aqui, de uma forma muito breve, né? Claro, né? Para não enfadar os nossos ouvintes e ventes. Sim. Ouvintes. Sim. Para falar um pouco da Estante S, explicar um pouco sobre a IS como uma editora mesmo, né? Nós somos uma editora independente, ou seja, pode ser traduzido também uma editora pequena que, em vez de trabalhar com grandes estoques de livros, a gente trabalha sobre pedidos e estoques menores, né? Mais no pedido que você vai fazer ao comprar um livro com a gente, pra gente imprimir e mandar ele para você. A Estante S ela é a nossa loja virtual, onde todos que estiverem nos escutando, nos assistindo, fazendo ambos, nos seguindo nas redes sociais, acessar o nosso site /blog, vocês vão poder acessar e encontrar os livros que a gente publicou à venda através da Estante S. Dentro da estante, quais livros que a gente tem? A gente tem os livros do selo Impérios Sagrados, que é o selo mais voltado para fantasia, romance, que são adaptações das histórias vividas dentro das mesas de RPG do sistema Impérios Sagrados. Você tem o Primogênito do Sol, a Linhagem da Justiça, a trilogia A Ruína de uma Era, que começa com o Abandono, Ascensão e depois a Queda. E a Queda não está aparecendo aqui, que são realmente livros, esses em específico foram publicados pelo próprio o Christian, né, que está aqui, e que vocês podem, que falam mais desse universo fantástico da mesa de RPG, desse cenário diferente, com suas próprias características e suas próprias histórias, nos mais de 27 anos de mesa que existe, né? Então é um universo bem diverso, com uma história bem complexa, vamos dizer assim. E recentemente ele ainda está no início da sua grande série, que começou pelo Linhagem da Justiça e ou nisso o Primogênito do Sol, porque ambos podem ser o início da série para cada um, porque eles se passam em lugares diferentes e as histórias ainda não se cruzam, vamos colocar assim. A gente também tem os livros do selo Arcane, que são livros de fantasia também, né, de ficção fantástica, que nisso a gente tem o Livro da Coruja, o Tyrant Vermelho, que são livros que não são do específico do universo Impérios Sagrados, mas são de fantasia fantástica. Olha lá. São olha de lá. fantasia. Muito bem, editor. Fantástico. São de fantasia. Fantasia fantástica da fantasia. Muito bem. São de fantasia fantástica fantasiosa, né? Mas que são obras que falam sobre mundos fantásticos. Olha lá a fantasia de novo. E romance. Tá vendo, né, Bernardo? A enrolação chegou aqui no podcast IS. Cris, só me lembra qual que é o selo de poesia nosso. É o Poesie. Por que o E no final? Porque a gente quer uma linguagem um pouco mais neutra, né? Mas a linguagem neutra... se vira com isso, vai estudar, não me incomode discutindo sobre o quanto a linguagem muda, tá? Só aceita e vai estudar. Que eu vou explicar o que é linguagem neutra. Vamos estudar, que é mais fácil falar sobre isso. Mas eu queria saber, estuda, filho e filha, que você vai não encher o saco sobre isso. Temos o quê? Amores e vícios e obsessões, como falamos antes. Também Com a Boca na Banana. E o que eu tenho para falar sobre essas duas obras que saíram, que já estão em catálogo, e Versos Pretos, que ainda não está aqui em catálogo, mas logo estará. Bem, são livros, né? Claro,
Olha, são livros, muito bem. Acho que é isso que eu devo falar, né? São livros, né? São livros, tem palavras. É isso, tem né? muitas palavras. Palavra. Muito bem. Então, Amores, Vícios e Obsessões, como vimos já aqui no podcast, é o pseudônimo, né? Augusto Flores. Então, são poesias voltadas um pouco mais ali para o período da adolescência, transição para a fase adulta. E Com a Boca na Banana é do poeta Arthur Cury, que é um livro em que ele vai falar sobre a experiência não somente do Covid, né, do que estava acontecendo, mas também uma crítica ao governo anterior ao Lula, que é o governo Bolsonaro. Espero que nunca mais volte essa pessoa ao poder, né? Mas eu falo que eu quero aqui, a empresa é minha, o podcast também é meu, eu faço o que eu quero nesse negócio aqui. Então, Com a Boca na Banana fala sobre isso, é muito legal, o lançamento foi no Rio de Janeiro, foi bem bacana. Foi legal. Também temos livros que não são da Impérios Sagrados, mas estão à disposição para venda pela IS, que é Flores Marginais em um Jardim Sujo, e Pelos Velhos Vales que Vagos, que é um trava-língua, do poeta Fábio Pires, que foi um trava-língua, do Fábio Pires, que foi indicado ao Jabuti. Tá? Pessoal, eu tô suspeito para indicar esses 2 livros, mas eu mesmo adquiri ambos os livros do Fábio, e como amigo também da poesia, eu recomendo muitíssimo, são 2 livros maravilhosos, e adquiram os seus. E Mulher, Literatura e Identidade de Gênero, Violências do Patriarcado e as Resistências do Feminino, que é uma coletânea de artigos feito por colegas da universidade aqui em Curitiba, Uniandrade. Então, tem uma vasta gama aí de artigos que vão falar sobre a mulher, sobre literatura e as questões de identidade de gênero, tá? Então, esses são alguns títulos do catálogo da IS que eu tenho certeza que você vai adorar. E gostaria de finalizar minha fala mostrando aqui o porquê que eu acho que é importante ter... Isso foi a indicação do nosso senhor diretor aqui, Gabriel Bernardo, e disse, olha, a IS precisa ter, né, uma New Lester. Então, nós temos aqui a 13ª IS News. Quem faz parte da nossa equipe, que faz uma oferta que não pode ser recusada, no Medium, traz as novidades da semana. Então a gente tem que estar trazendo o que rolou na semana, sobre os livros, etc, não é? E essa de hoje foi muito especial, porque além de nós falarmos do podcast do Poderoso Chefão, nós também apresentamos algumas das pessoas que escrevem com a gente aqui no Medium. Olha a minha foto aqui, credo. Tem a Cris Ritt, que está aqui, a Adriel Alves Magalhães, Fábio Pires, Eduardo Machado, Felipe Monteiro, Gabriel Barcelos, Luiz Felipe Azeredo Chafim Gomes, também temos aqui Caio Araújo, Anderson Lemes dos Santos, autor do Versos Pretos, que logo vai estar em catálogo, Héctor Cagni, que escreve no Multiverso Crítico, Leonardo Mignotti, nossa, escreve fantasticamente bem sobre cinema, Juliano Souza, Giovanni Coelho Souza, vocês sigam lá, Inominável Ser, é muito bacana, Marison Ranieri, que é Marison, eu acho, Ranieri, sempre me complica o nome, Leonardo Dutra, que de 1985 barra até hoje, né, a gente tá aqui no vídeo, tá ali, que não faleceu ainda bem, né, João Vitor Pereira da Silva, Anne Torrecilha, nossa, escreve, bom, maravilhosa também, Renata de Alcântara Stuani, que tá lá nos States, né, grande personalidade aí, que escreve super bem também, Tony Luke Alquimista, né, olha só, Gabriel Bernardo, fazendo pose de joinha, sendo legal é nada, é um safado. Quanta gente bonita, né? Quanta gente bonita, né? Ele, olha, Primogênito do Sol, olha, que nem o Jack Cozinha lá no Instagram diz, compraria 8 com Corolla ali, ó. E um selo que vai ser lançado em breve, que é o selo University da IS. Gente, de minha parte era isso nesse lindo podcast. Pessoal, lembrem de seguir a gente no Instagram, seguir os dois dos nossos Instagram, o IS Editora e o Império _ Sagrados. Compartilhar esse podcast também. Se você se interessar, assiste nossos outros podcasts, que tá muito legal, falando sobre filmes, sobre séries, sobre diversos temas também.
vamos tentar estar trazendo mais dos nossos autores aqui também para compartilharem as falas dele, compartilhar quais seriam os possíveis futuros da IES também, qual seria o próximo lançamento da própria IES, que eu sei que tem novidade aí, mas a gente não pode dar spoiler ainda, mas vocês ficariam com esse gostinho assim, ó, de que tem muita coisa boa vindo. Bom, obrigado a todos. Gente, o Edson meio que desanimou, vocês viram? Ficou assim, ó. Meio que desanimou. Ele sumiu. 11 horas da noite não tem como ficar também assim, não, tô ligado. Não, é que eu vou cortar isso, né? Mas eu derrubei o frasco do meu remédio pra rinite e meu nariz tá trancado, eu tô afogado aqui. Eu tô me mutando pra eu. Bichinho, velho. O pior é que eu tô tendo uma crise de rinite também aqui. Tomei um antialérgico. Não, eu derrubei, quebrou e foi todo o frasco no lixo, velho. Eu vou ter que comprar um novo. Eu tô com uma crise anal. Mas já aí que a gente já tá mais de boa, vou até me despir aqui que eu já vou dormir já. Calma que eu vou encerrar esse podcast aqui. Calma, tá bom. Calma aí. Bom, pessoal, esse foi um podcast que foi uma continuação do episódio anterior que a gente conversou um pouco com o pessoal que tá na equipe do Medium. É uma equipe gigante. São 30... Quantas pessoas? 32. 32. São um idioma diferenciado, minha gente. São 32 pessoas na equipe do Medium, então é muita gente pra gente trazer. Aos poucos a gente vai trazendo esse pessoal pra todo mundo conhecer. E é isso, minha gente. Reforçar o pedido do nosso editor Gabriel. Comprem livros. Compre os nossos livros, exato. Essa é a coisa que a gente tem que reforçar muito. Compre mesmo. Ajuda muito para uma editora independente esse lado. Se não puder comprar agora, passe para alguém que vai comprar. Exatamente, compartilha. Divulga, compartilha, gente. Compartilha a palavra do nosso podcast. E é isso, minha gente. Um beijo, um abraço. Ninguém aqui morde, talvez o Cris. Não posso falar por ele. Porém... O Cris morde. Ele morde. Tchauzinho, gente. Muito bom estar com vocês. Gente, um beijo, muito obrigado. Lembrem ali de comentar, anunciar esse podcast, curtir, dar like. E é isso, manda um beijo, manda pro papo.